Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje vocês vão saber tudo o que aconteceu no Monday Night Raw do último dia 17 de novembro, o último Raw de John Cena. E olha, teve muita coisa absurda, foi daqueles shows arrasa quarteirão. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado, beleza? Então vamos embora para mais um resumo do Monday Night Raw, que começa com o John Cena abrindo o show, né? Ele tem aberto o show aí tradicionalmente, vindo pro ringue e tudo mais. Ele veio, deu um discurso que estava muito bom de estar ali no Madison Square Garden, um lugar onde eles fazem novos lutadores, fazem lendas, que ele não estava acostumado a receber aquela adulação do público e tudo mais. Aquela prominho básica do John Cena para abrir o show. Só que aí vem a surpresa. Dominic Mysterio vem pro ringue, Dirty Dom, Chico Moedas vem pro ringue e ele pede uma revanche pelo campeonato intercontinental. E aí o John Cena chega e fala: você quer uma revanche pelo campeonato intercontinental? Beleza, nós estamos aqui, vamos nos enfrentar agora, eu te dou essa revanche pelo título. Só que aí o Dominic chega e fala: não, eu não vou fazer isso aqui, eu quero que a gente faça no meu território, na minha casa, Survivor Series, San Diego, Califórnia, né? A terra dos mistérios. Então, Dominic desafia o John Cena por uma revanche lá no Survivor Series e o John Cena aceita. Então, nós temos a terceira luta confirmada para o Survivor Series, que vai ser essa luta aí entre Dom e John Cena na revanche pelo Campeonato Intercontinental. E aí o John Cena chega e fala: olha, beleza, você quer fazer a luta no Survivor Series, ok, mas eu acho que a gente pode adiantar as coisas aqui e tudo mais, a gente pode lutar independente do título, a gente deixa ele aqui, vamos cair no pau. Aí o Dominic só dá um sorrisinho, o que acontece? Aparece o Judgment Day, né? Aparece o JD McDonagh e o Finn Balor, os três se juntam no ringue e começam a atacar o John Cena, né? Fica aquela luta 3 contra 1, e aí, cara, o que vai acontecer é que simplesmente o Sheamus e depois o Rey Mysterio vão vir para ajudar o Cena, equilibrando as coisas para um 3 contra 3. E aí o John Cena chega e fala: olha, eu tô aqui, a gente tá aqui, a gente quer brigar, a gente quer uma luta, por que a gente não faz uma luta 3 contra 3? Acaba acontecendo e nós temos a primeira luta da noite, Judgment Day contra John Cena, Sheamus e Rey Mysterio. E olha, eu vou falar para vocês, foi uma luta que, assim, se a gente fosse considerar apenas a luta, a gente daria 3 estrelas e meia para ela, tá? Porque foi uma luta com um bom tempo, foram 15 minutos de luta e tiveram muitos momentos legais, como por exemplo, essa sequência em que o John Cena engoliu um moonsault do J.D. McDonagh, o coup de grace do Finn Balor e o Frog Splash do Dominic Mysterio. Depois os três fizeram pinfall no Cena, mas aí o Sheamus e o Rey Mysterio vieram para salvar. Foi uma cena bastante legal da luta. Mas a luta, ela nem foi tanto pela qualidade, mas sim pelo fanservice. Teve um momento que os três lutadores pegaram o Judgment Day para mandar o 10 Beats of the Bodhrán, e aí o mais legal foi ver o Rey Mysterio tendo que subir na corda para poder fazer o 10 Beats of the Bodhrán no Dominic, porque ele não tem altura. Depois, eles partiram para o Five Knuckle Shuffle, e aí foi interessante porque o Cena estava na ponta, e aí o Sheamus, ele muito gentilmente puxou o Cena para o meio do enquadramento, né? Para que ele pudesse ficar no meio da cena, foi muito legal. Depois disso, eles aplicaram o Five Knuckle Shuffle, o Rey Mysterio aplicou o 619. Eu achei que o Cena também ia aplicar o 619, mas não aconteceu. Tem muita gente esperando que o Cena aplique o 619. De repente vai acontecer lá no Survivor Series. E aí, por fim, o John Cena mandou aí o F5. O Sheamus também tinha mandado um Bro Kick antes. O Cena mandou o F5 e foi pro pinfall. Vitória do time Face, né? Do Cena, do Sheamus e do Rey Mysterio. Uma luta de 15 minutos. Como eu disse, se fosse considerar só a luta, eu daria 3 estrelas e meia. Foi uma luta muito legal. Mas, cara, aqui não se trata de luta livre, aqui se trata de fanservice total e completo. Não se trata só de qualidade no ringue, se trata do entretenimento. E o entretenimento foi Absolute Cinema, então para mim, que se lasque a nota da luta, da qualidade da luta. 5 estrelas para mim, foi maravilhoso de ver esse fanservice aí no ringue. Depois disso, a gente ia ter uma entrevista da Stephanie Vaquer no ringue com a Jack Redman. Só que quando a Stephanie estava vindo para a entrevista, a Nikki Bella atacou ela por trás. E aí ela começa a discutir, começa a falar um monte na cara da Stephanie, falando que ela quer
tomar de volta a divisão dela, a divisão que ela construiu e tudo mais. E ela desafia Stephanie McCurry para uma luta pelo Campeonato Mundial Feminino. E aí essa luta ela é marcada para o Survivor Series. Então nós agora temos mais uma luta marcada. Stephanie McCurry e Nikki Bella pelo Campeonato Mundial Feminino. Então agora a gente tem 4. Nós temos a luta do Cena com Dominique pelo Campeonato Intercontinental, Nikki Bella e Stephanie McCurry pelo Campeonato Feminino Mundial e os 2 War Games. Acho que ainda cabe mais uma ou 2 lutas aqui, porque a gente tá falando de um show grande. A gente tá falando de Survivor Series, deve ser um show de aproximadamente 3 horas e meia a 4 horas de duração, tá? Vamos ver quantas lutas a mais a WWE vai colocar, né? Até porque vai ser show em estádio, então assim, tem algo a mais aqui pra WWE querer fazer um show especial aí, sendo o penúltimo show do John Cena, tá? Depois disso a gente teve a segunda luta da noite, Solo Sikoa contra o desafiante misterioso. A gente já tinha uma ideia de que não seria o Oba Femi, infelizmente, porque o Oba apareceu na NXT na semana passada para confrontar o Ricky Saints. E aí, quando o lutador misterioso apareceu, se confirmou como sendo outra lenda, também com um histórico contra o John Cena. E nós estamos falando do Dolph Ziggler, né? Dolph Ziggler, que luta hoje na TNA como Nick Nemeth, né, foi mandado embora da WWE acho que há uns 2 anos atrás e é um pecado, porque o cara no ringue é um absurdo. Essa luta mostrou o quanto que é importante você ter um lutador que saiba vender bem os golpes do adversário para poder casar a luta contra um lutador que parece meio duro, assim, meio sem maleabilidade, que é o caso do Solo Sikoa. Porque ao botarem o Solo junto com o Dolph, cara, a luta casou muito bem. O Dolph vendeu todos os golpes do Solo, também aplicou muitos golpes, tá? Você olha pro cara, você não diz que ele tem 45 anos. O cara tá numa forma física absurda, meu irmão, absurda. Então, assim, ele é um caso que, juntamente com o Zack Ryder, eu acho que a WWE deveria investir em recontratar e não ficar usando ele como jobber das estrelas, mas sim colocar ele ali no cenário secundário, ganhando títulos no cenário secundário e ajudando a elevar novos talentos, porque o cara ele pode fazer por outros talentos o que a Becky Lynch fez esse ano com várias outras lutadoras, né? Enfim, a luta foi muito boa, tá? Ela teve até um tempinho muito curto, mas particularmente eu achei que foi uma luta boa. O Solo Sikoa com seus golpes de força, o Dolph Ziggler voando para tudo que é lado. O Dolph Ziggler chegou a aplicar o zigue-zague no Solo Sikoa para um 2.9, assim, medonho de próximo. Depois ele tenta aplicar de novo o zigue-zague nas cordas, o Solo Sikoa consegue se segurar. O nosso queridíssimo Dolph acaba caindo no ringue e aí o Solo Sikoa manda o Samoan Spike para 3, tá? E é impressionante a forma como o Dolph vendeu o Samoan Spike. Ele caiu como se ele tivesse tomado um tiro, né? Então, assim, foi muito, muito legal ver essa luta, tá? A vitória do Solo Sikoa, uma luta de 9 minutos, que eu dou 3 estrelas para ela. Solo Sikoa avança para as quartas de final. Então, foi uma bela luta, muitas reviravoltas e que prova que o Dolph Ziggler também tinha espaço na WWE hoje em dia. Isso aí, para mim, é um fato da vida, tá? Depois disso, a gente teve a Alexa Bliss, que veio pro ringue para poder reclamar do fato de que a Charlotte havia abandonado ela, né, na semana passada, acusando a Charlotte de ter feito ela apanhar, basicamente, das Kabuki Warriors e da Nia Jax e da Lash Legend, porque ficou 4 contra 3, né? Para quem não se lembra, quem não assistiu semana passada, a Charlotte, ela abandonou o time do War Games, o time Face, porque ela disse que ela não conseguia ficar junto da Rhea Ripley, mas ali o que aconteceu foi que ela acabou indo embora, ela abandonou a Alexa falando, olha, nós somos amigas e tal, mas isso aqui eu não consigo aceitar. Ela foi embora, a Alexa ficou sozinha conversando com a Rhea nos bastidores, e aí as Kabuki Warriors, a Lash e a Laia acabaram atacando elas. Enfim, a Alexa veio reclamar as suas pitangas e tudo mais, e nisso apareceram a Lash Legend, a Nia Jax e as Kabuki Warriors para virem para cima da Alexa. A Rhea, né, a Rhea Ripley e a Io Shirai vieram para tentar ajudar, mas as 4 Rios acabaram ganhando uma vantagem sobre as 3 Faces, né, e estavam destruindo as 3. Até que finalmente tocou a música da rainha e a Charlotte Flair veio com um candlestick e estraçalhou o time Rio. Né, ela atacou a Nash, né? Eu tô chamando de Nash, né? Nia Jax e Lash Legend.
atacaram as duas, mandaram elas pra fora do ringue. E aí no final teve uma cena engraçadinha, né? Bem fofa, né? Que foi a Charlotte Flair vendo a Alexa Bliss, abraçando ela, perguntando se ela tava bem e tudo mais. E aí nisso, do outro lado do ringue, tava a Rhea com a Io. E aí a Io, cara, ela chega e dá um agarrão na Rhea e dá um abraço forte nela. Meio que assim, meio com inveja do abraço que a Charlotte estava dando na Alexa. E aí foi muito engraçado porque, na verdade, a Charlotte, ela fez uma menção de olhar pra Rhea e dizer assim, ó, eu vou te tolerar. E aí foi nesse momento que a Io agarrou a Rhea. E aí, cara, quando ela fez isso, cara, a Charlotte, ela quebrou, meu irmão. Ela começou a rir no ringue, porque foi muito engraçado, sabe, assim. Tipo, tudo bem, você tem a sua amiga, mas eu tenho a minha aqui. E na minha você não toca, entendeu? Então foi muito engraçado, cara. A Io Sky é sensacional, cara, nesses maneirismos dela. Foi muito legal. E então a Charlotte, ela não virou heel, ela voltou pro time, foi só uma forma de, pelo menos eles darem uma satisfação com o fato de que a Charlotte e a Rhea tinham um histórico, tá? O pessoal comentou durante a semana que, poxa, mas no outro War Games a Charlotte tinha um histórico com a Becky, elas lutaram juntas e tal, então a WWE tá sendo incoerente agora. E aí foi o que eu respondi no Sincerão da galera. Na verdade, a WWE foi incoerente lá atrás. Agora ela está sendo coerente e pelo menos deu uma soluçãozinha rápida para essa questão toda. Então, Charlotte e Alexa continuam unidas e vão lutar aí com a Rhea Ripley e a Io Sky. Mas ainda tinham 4 de cada lado nesse War Games, a gente vai ter mais situação aí pra frente. A próxima luta da noite foi a luta entre Maxine Dupri e Becky Lynch pelo Campeonato Intercontinental Feminino. E olha, foi uma boa luta, não foi a melhor luta dessas duas, tá? Foi uma boa luta. A Maxine Dupri utilizando os seus golpes, seus chutes, os golpes que ela aprendeu lá no Hard Dungeon, escapando de armlocks da Becky Lynch. A Becky Lynch, ela atacou o braço da Maxine Dupri durante toda a luta, né? Ela mandou esse backcracker no braço da Maxine 2 vezes durante a luta. A gente até achou que foi bot, mas não, foi um ataque direto mesmo na junta da Maxine. Depois, mais pra frente, a Maxine deu esse leg drop aí que o pessoal lembrou que era o finalizador da Kelly, né? E aí ela utilizou esse golpe aí, então foi um fanservice aí pra galera mais da antiga e tudo mais. Mais pra frente, a Becky Lynch, ela aplicou o Manhandle Slam na Maxine, só que ela aplicou muito perto das cordas. E aí, quando a juizona foi bater, a Maxine botou a perna nas cordas pra 2. E aí, cara, ela foi pra cima da juíza, da Jessica Carr, né? E a gente sabe que tem uma fieldzinha aí entre essas duas. E aí a Becky foi pra cima da Jessica, a Jessica arrancou o dedo dela e puxou pra baixo. Cara, eu já tô vendo a WWE querendo botar a Jessica Carr pra ser lutadora. Ela é lutadora, né? Ela luta como Calix, né? Evolve, lutou. Ela luta mascarada lá. Eu não me importaria nem um pouquinho de ver a Jessica Carr lutando na WWE, não, tá? Ela lutou bem lá na luta da Evolve. E ela tem aí uma persona que ela poderia utilizar. Eu não sei por que a WWE tá segurando ela, se ela não quer lutar, porque afinal de contas lutar também machuca pra caramba, né? Mas olha, eu vou te falar, eu acho que a Jessica K como lutadora, vou te falar, acho que daria liga, hein? Enfim, depois dessa situação toda, quando a Becky Lynch estava pra ir pra cima da Maxine, tocou a música da AJ Lee, então a AJ Lee retornou para as arenas, né? O público, obviamente, foi ao delírio. Isso causou uma distração na Becky Lynch, que ficou encarando a AJ ficou apontando para trás. Quando a Becky finalmente olhou, a Maxine voou da terceira corda com um crossbody, foi pro pinfall. 1, 2, 3, and new WWE Women's Intercontinental Champion Maxine freaking Dupri. Olha, eu vou te falar, cara. Eu vou deixar meu comentário completo pro Sincerão da galera. Eu tenho certeza que vocês têm a opinião de vocês. Coloquem aqui embaixo, tá? Mas eu vou falar pra vocês. Que trabalho da Becky pra elevar essa mulher. Olha, a gente não dava nada pra ela. Sinceramente, a gente olhava pra Maxine e a gente não conseguia vislumbrar ela algum dia ganhando alguma coisa na WWE. Mas hoje, vendo ela conquistando esse campeonato, a gente realmente viu duas coisas. Primeiro, o quanto que faz bem você ter uma veterana ajudando a elevar outros talentos, que é o papel da Becky Lynch hoje em dia, e o quanto que é importante você ter esse título secundário na divisão feminina, porque a Maxine jamais teria a chance de brilhar sem que esse título existisse.
entendeu? Então, assim, esse título é realmente perfeito para poder valorizar essas lutadoras que estão se esforçando, que estão trabalhando, e a Maxine tem trabalhado demais para poder melhorar o ringue dela. Então, eu fico muito feliz pela vitória da Maxine. E, cara, que ela tenha um title reign legal, eu acho que vai ser muito bom. Tem gente falando que vai ser um title reign de transição. Eu espero que seja um title reign decente, que ela defenda esse título aí algumas vezes. E que crie uma história pra ela, porque tem tanta gente no main event no Monday Night Raw que eu não vejo muitas lutadoras ali no mid-card. Então eu não sei se a gente teria Maxine contra Lyra, Maxine contra Bayley, a gente tem que ver aí. Mas a WWE vai ter que trabalhar isso, tá? Mas enfim, eu tô mega feliz pela Maxine, meus parabéns. Depois a gente completa os comentários no Sincerão da galera. Aliás, deixem os seus comentários aqui embaixo pra aparecer no Sincerão na quarta-feira, tá bom? Depois disso a gente teve a quarta luta. Ah, sim, a luta teve 12 minutos, eu dou 3 estrelas e 25, tá? Pra essa luta, foi uma luta muito boa. Não foi a melhor luta delas, elas tiveram lutas melhores no passado, mas essa 3 estrelas e 25 pra mim tá ótimo, tá? Nós tivemos também a quarta luta da noite de Evon Evans versus Gunther, né? E aí, cara, a primeira coisa que chamou a atenção, o Gunther entrou com a música antiga dele. Aquela música da NXT. Cara, que sensacional. Isso já muda a aura da persona do Gunther, assim, a um nível estratosférico. Se o cara ele já era perigoso com a música antiga dele, agora com essa música, meu Deus do céu, é simplesmente absurdo. E a gente entrou na luta achando que o Devon Evans, coitado, ia apanhar em 3, 4 minutos, né? Ia tomar um squash e ia acabar se estrepando todo. Mas olha, o que a gente viu, na verdade, foi uma construção de luta maravilhosa para elevar o Devon Evans. A WWE claramente está acreditando muito no Devon Evans e está apostando muitas fichas nesse moleque. E a luta, cara, foi simplesmente sensacional. Devon voando para todo lado, o Gunther estraçalhando na violência, o Devon. Ele, cara, assim, foi absurdo, tá? Devon, cara, mais pra frente, dando aqueles saltos malucos dele. O Gunther, ele aplicou um suplex, na verdade, de um mata-leão. Ele aplicou um mata-leão no Devon e mandou um suplex. O Devon caiu quase cabeça no ringue, uma coisa absurda, cara. Mais pra frente da luta, o Gunther ele conseguiu aplicar o Powerbomb. Foi pro pinfall, a gente achou que finalmente a luta ia ser encerrada e o Devon chutou no 2. Depois o Gunther encaixou o Mata-Leão e o Devon escapou do Mata-Leão. Tá? Ele não apenas pegou na corda, ele escapou do Mata-Leão. E aí a luta ainda seguiu mais um pouquinho, mas o Devon ainda tentou ali equilibrar as coisas. Ele tinha até aplicado um stunner mais cedo na luta, né, antes de voar para fora. Mas aí o Gunther ele finalmente aplicou outro Powerbomb, encaixou o Mata-Leão de novo. E aí não teve o que o Devon Evans fazer, ele acabou batendo, tá? Foram 15 minutos suados de luta. O Gunther teve que suar a camisa para vencer. Que camisa, né? Ele tava sem camisa, mas enfim, ele teve que suar para conseguir essa vitória, tá? Então, vitória do Gunther, 15 minutos de luta, eu dou 4 estrelas e 25 para essa luta, 4 estrelas e um quarto. Foi muito, muito, muito boa essa luta. E, cara, a gente vai comentar no Sincerão da Galera sobre esses dois, mas eu acho que o fato do Obafemi não participar do torneio meio que já garante para nós quem é que vai vencer esse troço. Então, vamos ver aí se vai se confirmar a vitória do Gunther conforme os vazamentos da internet ou se outra pessoa irá cometer o crime, meu Deus do céu, que não seja main event Jey Uso. Depois disso, a gente teve um segmento nos bastidores em que a Maxine Dupri estava comemorando, conversando com a Jackie Redman, falando sobre a sua vitória, sobre como foi legal ela ganhar e tudo mais. Apareceu o Otis e o Tozawa, eles foram comemorar, não sei o que. Ela agradeceu a AJ Lee estava do lado dela e tal. Quando eles saíram, a AJ Lee ficou ali, a Jack perguntou se a AJ Lee ia permanecer na WWE. Ela disse que ia ver tal, porque a Becky Lynch traz um fogo dentro dela, que sabe como é e tudo mais. E aí nisso, cara, apareceu a Rhea Ripley. E a Rhea Ripley chegou, pegou a AJ Lee pelo ombro e falou assim, olha, a gente tá precisando conversar. E a AJ Lee deu um sorrisinho e saiu e foi conversar. Então o que isso pode denotar? E a Rhea resolveu fazer
o recrutamento para chamar a AJ Lee para ser o 5º membro da equipe do War Games, tá? E aí fecharia direitinho a equipe que vazou há um mês atrás, as equipes do War Games, a história, as equipes fechadinhas, e isso indicaria uma luta da AJ Lee no Survival Series. O pessoal tem clamado para ela voltar aos rings, então a gente teria a oportunidade de ver a AJ no War Games, tá? Então já isso já vai trazer uma atenção a mais pro show. Muita gente gosta da AJ Lee e a gente vai ter que ver como é que vai ser esse show aí, mas eu tenho certeza que a WWE ela tá preparando um War Games bem especial. Demorou um pouquinho para eles fecharem esse card, começarem a fechar esse card do Survival Series, mas parece que agora finalmente as coisas estão andando. E para terminar o show, a gente teve um face-off dos times Face e Heel do War Games masculino, né? Ali da Division, mais o Logan Paul e o Drew McIntyre contra o Jey Uso, Jimmy Uso, CM Punk e o Cody Rhodes. Os 8 começaram a se pegar lá e se baterem um no outro e tudo mais. Quando parecia que o time dos Faces estava com uma vantagem, eis que tocou a guitarra e surgiu do nada a besta encarnada Brock Lesnar. Brock Lesnar volta para a WWE depois de alguns meses, entra no ringue, destrói com o CM Punk, destrói com o Cody Rhodes. E aí, quando ele tá ali, né, pra cima, amarradão, por cima da carne seca, meu amigo, toca a música, uma das melhores músicas, na minha opinião, hoje em dia. Toca a música do Roman Reigns, né? O Roman também resolveu trabalhar, né? Madison Square Garden. Eu avisei vocês, cara, eu não avisei vocês. Madison Square Garden é outro nível, meu irmão. É outro nível de show. O Roman Reigns veio pro ringue, encarou o Brock Lesnar. E aí, meu amigo, os dois começaram a se atracar. O Roman Reigns conseguiu mandar aí um Superman Punch. E depois ele conseguiu expulsar o lixo do ringue, fazendo com que o time dos Faces ficasse por cima, tá? As imagens não são as melhores imagens possíveis, porque a WWE tá sacaneando nós, criadores de conteúdo, e não tá botando todas as fotos do show. Então, se tiver alguém aí da equipe de produção da WWE, trata de botar as fotos no site, porque a gente faz uma mídia gratuita para vocês, tá bom? A única coisa que a gente pede é um pouquinho de audiovisual pra gente poder fazer o nosso trabalho também, tá? Enfim, com essa história, o show terminou. E aí, meus amigos, já fechou com isso as equipes também do War Games masculino, né? Mais cedo no show, o Paul Heyman tinha mostrado o contrato lá pro 5º membro do grupo dele, pro Nick Aldis e pro Adam Pearce, e quando eles olharam, eles falaram, meu Deus, não... E aí ficou muito na cara que era o Brock, tá? Eu gostei desse face-off, eu gostei do retorno do Brock, gostei do retorno do Roman, apesar de eu achar o Brock Lesnar um lutador preguiçoso no ringue. Num cenário em que vai estar 5 contra 5, eu acho que ele vir dizimar todo mundo com o seu Suplex City, eu acho que casa bem. Eu acho que a luta, ela tá muito bem construída em matéria de equipe, em matéria de storyline, não. Mas eu acho que a gente não pode reclamar do star power desse War Games. Nós temos, de um lado, CM Punk, Cody Rhodes, os Usos e o Roman Reigns. E nós temos do outro lado a Division, o Logan Paul, o Drew McIntyre e o Brock freaking Lesnar, tá? Então, 5 contra 5, talvez o War Games com o maior poder de estrelas que a gente já viu na história da companhia. E isso me deixa muito hypado porque a gente vai ver no dia 29 de novembro. Lembrando que a gente vai ter a live do Survivor Series posterior à live da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Nós vamos fazer uma mega live nesse dia. Vai ser uma coisa de doido e eu espero estar muito feliz na hora do Survivor Series com a vitória do Mengão. A nota pro show para mim foi nota 9. Eu acho que foi um showzaço. Nós tivemos o retorno de muita gente. Tivemos o retorno do Dolph Ziggler, tivemos o retorno da AJ Lee, tivemos o retorno do Brock Lesnar, tivemos o retorno do Roman Reigns. Cara, tivemos a vitória da Maxine Dupri pelo Campeonato Intercontinental, tivemos o fanservice do Cena. Cara, foi simplesmente muita coisa colocada num show só pra gente não dar uma nota alta. Foi um show, assim, muito, muito legal. Pra ele ter sido nota 10, a gente teria que ter tido pelo menos mais uma ou duas lutas no nível 4 estrelas. A gente não teve,
Mas, cara, nota 9 eu acho uma nota justíssima pro show. O pessoal do chat até botou uma nota mais alta. Muita gente deu 9,5, deu 10. Mas eu sou um pouco conservador, então nota 9 pra mim tá de bom tamanho, beleza? Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo até o fim. Desde já eu quero pedir para que vocês continuem ajudando no nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype, clicando na lojinha aqui embaixo e comprando os seus produtos com os nossos links de afiliados para que a gente possa ganhar uma pequena comissão. E, acima de tudo, assistindo e maratonando todos os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube empurrar a gente, beleza? Para ajudar nisso, eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.